Galera, no vídeo de hoje quero comentar com vocês sobre qual moto é mais cara de se ter e manter, uma CB500X 2020 ou uma Versys 300 2020, tá? Hoje nós estamos aqui em julho de 2021, eu resolvi pegar essas motos 2020 porque são motos mais comuns, né? Mais presentes no mercado, então para ficar um valor assim mais geral, para a gente poder comparar. Eu vou trazer aqui dados atualizados aqui de 2021. A gente sabe que muitos desses valores modificaram para mais caro por conta da pandemia, infelizmente. No vídeo de hoje nós vamos determinar em cálculos matemáticos, em números exatos, qual moto é mais cara de se ter e manter. O vídeo de hoje só foi possível porque o Junior Blecha, mecânico parceiro aqui do canal, vocês estão cansados de ver o serviço dele por aqui, compartilhou e cedeu o seu tempo e conhecimento para cotar o valor de algumas peças, porque essas peças cotadas em concessionária eram valores assim bizarros e fora da realidade. Como por exemplo, um kit de relação cotado dentro da Kawasaki para a Versys 300 custa R$3.000. Só a corrente que eles escolheram custa R$2.000. E eu consultei lá junto com o Junior, pegamos o código da peça e jogamos na internet. Essa corrente de R$2.000 da concessionária vale R$500 no mercado aí na internet, tá? Então por conta disso, alguns dos orçamentos eu fiz junto com o Junior pra gente ter aí um cálculo mais fidedigno da coisa. Correto? Essa semana eu publiquei no meu Instagram uma enquete para a gente ter uma noção do que vocês estão pensando, e mais da metade votou de que a Versys 300 é a moto mais cara de se ter e manter. Para você que não me conhece, eu sou o dono atualmente de uma Versys 300 2020 com 22.000 quilômetros rodados por mim, e eu fui dono de uma CB500X 2019 que eu rodei 46.000 quilômetros com ela, tá? Então toda vez que um inscrito meu me pergunta sobre qual moto é mais cara de se manter, eu sempre respondo para eles que a CB500X tem a tendência de sempre ser um pouco mais cara de se ter e manter. Mas hoje eu trouxe dados matemáticos atualizados de preços dessas motos. Eu quero que vocês imaginem uma situação hipotética onde eu, Ricardo, sou dono de uma CB500X 2020 e dono também de uma Versys X300 2020, e eu estou estacionando as duas motocicletas ao mesmo tempo para trocar pneus, pastilhas de freio, relação completa, coroa corrente e pinhão, pastilhas de freio, óleo do motor, seguro, uma possível quebra de uma carenagem lateral, tá? Então são peças de uso mais comum aí, e vamos ver quanto custa cada uma. A começar pelos pneus, nós vamos ter aqui na CB500X 2020, né, que são uns pneus de medidas diferentes, né, comparado aos modelos das CB500X antigas. Então eu escolhi um pneu da Pirelli. Esses preços eu escolhi cotar pelo Mercado Livre, que na minha opinião traz preços bem competitivos quando o assunto é pneus. Então nós temos lá para a CB500X 2020 um par de pneus Pirelli R$1.840, que são os primeiros pneus que aparecem lá na busca, tá? Se você tiver uma CB500X 2019 para trás e for colocar um Michelin Road 5, que era o pneu que eu usava e adorava, você vai pagar aí uma média de R$2.285 no par em preços atualizados. Mas como a gente está falando da 2020, vamos considerar R$1.840 para você trocar o par de pneus dessas duas motocicletas. Para a Versys 300 eu escolhi o Pirelli MT60, também em medidas originais. O par dianteiro e traseiro no Mercado Livre você vai pagar R$1.237. Então nós temos aqui de início já a CB500X pontuando como sendo uma moto mais cara de se manter. O segundo item que eu queria comentar com vocês é sobre relação completa, tá? O kit de relação foi cotado lá na oficina do Junior Blecha, porque como eu falei, nos preços de concessionária estava difícil ser um preço competitivo, pé no chão e realidade, né?
Então eu cotei lá com o Junior Blast, eu pedi para ele escolher excelentes peças. Ele me conhece, sabe que eu não gosto de economizar com besteira, então eu gosto de pôr coisa de qualidade para usufruir dessa qualidade na prática. Então o Junior Blast aí escolheu um kit de coroa e pinhão da marca JT, que na opinião dele é uma excelente marca de coroa e pinhão. Então para as duas motocicletas a gente cotou preços dessa marca, e a corrente que nós escolhemos foi a corrente da Regina Chain, que é uma excelente marca de correntes, que inclusive o Junior Blast até prefere as correntes da Regina comparadas às correntes da Didi, que é as mais tradicionais aqui no Brasil. Mas ambas as marcas são de excelente qualidade. Então nessas marcas nós temos aqui o preço de relação da CB500X no valor de R$ 1.579. E nessas mesmas condições, para a Versys 300 nós temos um kit de relação de R$ 1.669. Então aqui a Versys 300 começa a pontuar de forma mais cara de se manter comparada à CB500X. O terceiro item que eu queria comentar com vocês é sobre pastilhas de freio. Um kit de pastilha de freio comprados dentro da concessionária você vai pagar aí próximo de R$1.000, tá? Para as duas motocicletas são preços aí semelhantes, mas como são preços bizarramente caros, né? Esse valor eu também resolvi cotar com o Junior Blast, e eu pedi para ele fazer um orçamento de kit de pastilhas da Potenza, que é uma excelente marca. Inclusive o pessoal de pista, segundo o Junior, utilizam aqui no Brasil nas suas motos de pista, tá? Então é uma marca muito boa, conceituada, importada da Itália e que traz pastilhas de excelente qualidade, certo? Inclusive na minha pastilha traseira da Versys 300 eu estou usando uma que é fantástica. Eu prefiro as pastilhas da Potenza do que as pastilhas que vieram original. Então, para as duas motocicletas, segundo o catálogo da Potenza, a mesma pastilha que vai na Versys 300 vai também na CB500X, ok? Então o kit dianteiro e traseiro custam exatamente R$500 nas duas motocicletas. Então nós temos aqui CB500 e Versys 300 pontuando exatamente no mesmo valor, no mesmo preço, ok? Quando o assunto é óleo do motor, item recorrente também aqui no nosso dia a dia das nossas motocicletas, a CB500X usa um óleo de viscosidade 10W30 e a Versys 300 usa um óleo de viscosidade 10W40. Eu resolvi escolher óleo semi-sintético da marca Motul, sempre usei esse tipo de óleo nas minhas motocicletas, e o preço desses dois óleos semi-sintético Motul, apesar da viscosidade das duas serem diferentes, eles valem exatamente a mesma coisa, ok? Cotei também no valor de 3 litros, porque as duas motos aí usam cerca de 2 ponto alguma coisa litros, tá? Então você acaba tendo que comprar 3 litros de qualquer forma. E o filtro de óleo que eu escolhi é o filtro da High Flow, ok? Com H. Filtro que eu já cansei de mostrar aqui no canal, que é um filtro original, mas é original da marca High Flow. A Kawasaki e a Honda não usam esse tipo de óleo nas suas concessionárias, mas segundo o Junior Blast é um excelente filtro de óleo que compete no mesmo nível dos originais de fábrica, ok? Filtros que eu venho usando já faz tempo e não tenho nada a reclamar deles. São filtros também caros, são também importados, tá? Você vai pagar uma média aí de R$90 nesse filtro de óleo para as duas motocicletas, mas os filtros originais da concessionária você vai pagar aí facilmente mais do que R$100, 130, R$140, às vezes até mais caro dependendo da sua região. Somando aí 3 litros de óleo do Motul semi-sintético mais um filtro de óleo High Flow, você vai pagar aí uma média de R$264. Esse valor foi cotado no Mercado Livre, que eu considero também um lugar de preço competitivo para esse tipo de coisa, beleza? Quando o assunto é filtro de ar do motor, nós temos uma questão aqui um pouco diferente, né? Na CB500X você vai pagar em uma média de R$173 nesse filtro de ar. E segundo o manual, se eu me lembro bem aqui de cabeça, você vai trocar esse filtro mais ou menos a cada 18.000
quilômetros, certo? Na Versys 300 nós temos um maravilhoso filtro de ar lavável que o próprio manual da motocicleta fala e ensina você a cuidar de como fazer a limpeza, como montar, como desmontar, enfim. Então é sim um filtro de ar lavável, não é porquice, né, de usuário, eu que estou falando que eu lavo e pronto, não. O próprio manual da motocicleta sugere esse tipo de ação para a manutenção dessa peça. O manual da Versys 300 só fala que é necessária a substituição do filtro caso ele se rompa por algum motivo ou se ele estiver muito saturado de sujeira a ponto de não ficar limpo mais mesmo efetuando a limpeza. Eu costumo limpar o meu filtro de ar a cada 6.000 km da Versys 300, então eu sempre mantenho ele limpo, desmonto e monto com cuidado para não romper, para não rasgar, certo? Então eu imagino aqui na minha experiência de usuário que esse filtro de ar nunca vai precisar ser substituído ao longo da vida da motocicleta de forma geral, tá? Só se acontecer alguma coisa muito fora do comum para ser necessária a substituição completa desse filtro. Como termos práticos e pé no chão mesmo, eu estou considerando que com filtro de ar do motor na Versys 300 nós vamos gastar R$0, beleza? Então nós temos aqui CB500X mais uma vez pontuando de forma mais cara do que a Versys 300. Quando o assunto é mão de obra, esse também eu resolvi cotar o valor dentro da oficina do Junior Blecha, porque se você cotar isso diante das concessionárias, os preços são bem variáveis, né? Porque são marcas diferentes, mas se você cotar isso dentro de uma oficina, apenas uma oficina que vai mexer nas duas motocicletas dentro do mesmo estabelecimento, eu achei que um valor desse formato é mais pé no chão e mais fidedigno, certo? Então eu perguntei para o Júnior qual das duas motocicletas ele cobraria mais caro quando o assunto é mão de obra. E segundo o Júnior, R$0 de diferença entre as duas. Ele disse que só motos acima de 600 cilindradas que o preço é mais caro. Então CB500X de 500 cilindradas versus X300 de 300 cilindradas estão no mesmo patamar de mão de obra. Então as duas motocicletas aí pontuam de forma exatamente igual. Então para esse assunto, como são exatamente iguais nas duas motocicletas, eu decidi deixar esse valor zerado para a gente não ter aí uma discrepância muito grande nesses itens. Mas conversando ali por fora com o Júnior, o preço de mão de obra para efetuar essas trocas de peças e etc entre as duas motos, ele cobraria exatamente a mesma coisa, tá? Então vou deixar esse valor zerado nas duas motocicletas. Então nós temos aqui CB500X e Versys 300 pontuando exatamente a mesma coisa. Quando o assunto é seguro, lembrando que o valor desse seguro é de um seguro completo, certo? Cotado para o meu perfil aqui de solteiro, 29 anos, morando em cidade grande, valores cotados com o meu corretor de seguros. E o seguro da minha Versys 300, esse último que passou, eu paguei uma média de R$2.700, e um seguro de uma CB500X 2020 nesses mesmos padrões vão custar R$3.600 nos preços atuais, beleza? Então de novo nós temos CB500X pontuando de forma mais cara do que a Versys 300. E por fim, o último item que eu queria comentar com vocês é uma possível quebra de uma carenagem lateral, item que todo motociclista de verdade tem pavor, né? Porque a gente sabe que essas coisas custam uma fortuna e qualquer quedinha pode arrebentar com uma carenagem lateral, principalmente se você não tiver ali uma ferragem de proteção. Então eu escolhi a carenagem lateral ali, aquela que fica próxima ao tanque. Essa carenagem na CB500X 2020 você vai pagar R$450, e esses valores deste item são cotados dentro das suas respectivas concessionárias, porque essas peças são difíceis de serem encontradas em um mercado paralelo, certo? Peça de qualidade, confiança de ser realmente original, R$450 da CB500X, e da Versys 300, R$1.138. Então sim, o nome Kawasaki de fato faz com que as peças dessas motocicletas sejam bizarramente
mais caras. Então nós temos aqui Versys 300 pontuando de forma mais cara do que a CB500X. Então ponto positivo aqui para a CB500X quando o assunto é quedas e reposição de peças quebradas, como por exemplo essa carenagem no lateral. Então encerrou aqui as peças e os gastos dessas duas motocicletas, e como a nossa situação hipotética aqui, eu pagaria no total para fazer tudo isso da CB500X 2020 R$ 8.406 e da minha Versys X300 lá estacionada lá no mesmo dia, na mesma oficina, eu pagaria R$ 7.508. Isso dá uma diferença de R$ 898 mais caro gasto aqui com a CB500X. Então essa minha impressão, buscando na memória aqui de usuário, de dono dessas motocicletas, eu estava correto. De fato, a CB500X é uma moto mais cara de se manter comparado a Versys 300, tá? E sempre tem alguém para falar que essas duas motos não são comparáveis, etc. Uma é 500, outra é 300 e blá blá blá. Mas eu convido vocês que falam isso de estarem aqui do meu lado para verem o tanto de perguntas que eu recebo sobre comparações dessas duas motocicletas, tá? Então se você busca uma moto um pouco mais premium, mais forte, para você usar no dia a dia, para você fazer um turismo e também ter uma pegada de versatilidade, né? Pegar uma terrinha de vez em quando e etc. Você encontra isso nas duas motocicletas. Claro que uma tem mais especialidade numa coisa, a outra tem em outra. Aqui no canal tem um monte de vídeos sobre isso, comparando esses itens dessas duas motocicletas. Mas se você busca esse tipo de coisa em uma moto e quer a mais barata de se manter, aqui estão os números provando de que a Versys 300 é a moto mais barata de se manter. Com R$ 898 gastos com gasolina, meu amigo, você some nesse Brasilzão com essas duas motocicletas, né? Então é grana, é uma diferença relevante. Considero que as duas motocicletas são excelentes, tá? Não é uma crítica ferrenha e específica em nenhuma delas. A CB500X tem as suas qualidades e defeitos, a Versys 300 tem as suas qualidades e defeitos, mas quando o assunto é gastos para manter a motocicleta, nós temos aqui a Versys 300 pontuando de forma mais positiva, sendo uma moto mais barata de se manter. Então, para você que votou lá no meu Instagram dizendo que a Versys 300 era uma moto mais cara de se manter, infelizmente você estava equivocado, você estava errado. De fato, a CB500X é uma moto mais cara de se manter comparado a Versys 300. Se você achou que essas informações foram úteis, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.